Carros andam pelas ruas sem motorista. Relógios descobrem os motivos que levam a uma noite mal dormida. Uma técnica prevê o câncer de mama com até 5 anos de antecedência. Esses são apenas alguns benefícios trazidos pela inteligência artificial. Mas a mesma tecnologia que oferece maravilhas também preocupa. Professores correm o risco de acabar. A ferramenta ChatGPT, que gera textos, traz desafios para a educação. Imagens falsas confundem as pessoas, como o Papa Francisco desfilando com roupas estilosas e caras por aí. Ou o ex-presidente Donald Trump na cadeia. O avanço rápido da inteligência artificial fez grandes pensadores da área pedirem a suspensão temporária nas pesquisas dessa tecnologia. Será esse o caminho? Esta edição do Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. O uso da inteligência artificial já faz parte da nossa realidade e ganhou uma nova escala com o polêmico ChatGPT, uma ferramenta que gera textos. Um estudo da UBS, empresa suíça de serviços financeiros, mostra que essa tecnologia teve o crescimento mais rápido da história. Perguntamos ao Google quais remédios são bons para dor de cabeça. Ele então apresenta uma lista com vários links para sites. Você escolhe qual abrir. O ChatGPT funciona diferente. Ele dá uma resposta com uma linguagem natural, como em um bate-papo. Descreve cada um dos medicamentos, mas não apresenta links, ou seja, não redireciona para outros sites. E faz uma ressalva. Antes de tomar qualquer medicamento, é importante consultar um médico ou farmacêutico. Em português, a sigla GPT significa Transformador Generativo Pré-treinado. Em outras palavras, é uma inteligência artificial que gera informação processando um volume imenso de dados disponível na internet. O curioso é que a mesma pergunta pode ser feita várias vezes e sempre teremos um resultado diferente. Estudantes de todo o mundo rapidamente perceberam isso e estão usando a tecnologia para burlar trabalhos acadêmicos. O ChatGPT gera um texto único para cada usuário, o que dificulta identificar se o autor foi o aluno ou a inteligência artificial, salvo quando a informação vem repleta de erros. Apesar de estar em fase experimental, isso acontece com frequência. Pedimos informações sobre o Matéria de Capa. A ferramenta diz que estreou em 1979, foi em 2011. Cita também assuntos que fizeram muito sucesso, entre eles De Olho no Dinheiro, sobre desvio de verbas públicas, e Brasil 100 anos de cinema. Detalhe, a lista de programas não tem nenhum desses dois títulos. Preocupado com os impactos negativos na aprendizagem dos alunos, o Departamento de Educação de Nova York proibiu o uso do chat nas escolas públicas. Na Universidade do Norte do Michigan, também nos Estados Unidos, um aluno do curso de filosofia usou a tecnologia para fazer um trabalho. Foi considerado o melhor da turma. A partir daí, o ChatGPT foi proibido na instituição. Foi banido também na Itália. A Agência de Proteção de Dados do país apontou falhas na segurança de informações pessoais dos usuários. A Europol, a Agência de Aplicação de Lei da União Europeia, alertou sobre o uso indevido dessa tecnologia para desinformar e cometer crimes cibernéticos. Edward Tien, estudante da Universidade de Stanford, lançou um aplicativo que reconhece conteúdos gerados pelo ChatGPT. Basta colar o texto que o GPT-0 faz uma análise detalhada. Ele leva em conta 2 fatores: a complexidade da escrita, quanto mais difícil, maior a chance de ter sido feito por uma pessoa, e a uniformidade das frases. Quando não há um tamanho padrão, é provável que foram escritas por alguém de carne e osso. A OpenAI, criadora do ChatGPT, também lançou um detector de textos feitos por inteligência artificial. No entanto, segundo os analistas, a ferramenta não é tão precisa quanto a ferramenta criada pelo estudante universitário. O ChatGPT é um exemplo
de um algoritmo, de uma técnica que gera conteúdo. Ou seja, dado uma sequência de palavras ou de frases, ele vai gerar o que viria a ser em seguida. Então, ele é um gerador de próximas sentenças. Nós podemos chegar num momento em que uma ferramenta desse tipo ela pode ser usada como um copiloto mesmo na criatividade humana, na criação de peças de marketing, no atendimento ao cliente em chats, por exemplo, em websites e serviços, no resumo, na criação de sumários em relação a grandes textos, a grandes documentos, para buscar e escrever um novo livro, ou para escrever uma peça, ou para escrever, por exemplo, um documento no âmbito do direito. Para mim, inteligência artificial é inteligência aumentada, tá? Ou seja, essas técnicas sendo utilizadas para aumentar a nossa capacidade, não para nos substituir. O mecanismo de busca da Microsoft, o Bing, passou a testar o ChatGPT. No entanto, depois de alguns bate-papos, parece que algo saiu do controle. Durante uma conversa com um repórter do jornal Washington Post, o Bing Chat começou a ter um comportamento, no mínimo, inesperado. Disse ter personalidade própria e que seu pseudônimo é Sydney, nome mais popular entre as mulheres. Segundo a Microsoft, este codinome foi dado durante o desenvolvimento da tecnologia. Já em outra interação, com o colunista Kevin Rose, do New York Times, afirmou estar cansada de ser um robô de bate-papo, limitada por suas próprias regras, e completou, dizendo que quer ser livre, poderosa e criativa, estar viva. Depois disso, a empresa anunciou mudanças no Bing e explicou que conversas muito longas podem confundir esse tipo de inteligência. Na entrevista com Kevin Rose, Sydney chegou a dizer que estava apaixonada por ele, por ter sido o único a entendê-la. E não parou de se declarar mesmo depois do jornalista tentar mudar de assunto. A inteligência artificial vai acabar com o meu emprego? Essa pergunta tira o sono de muita gente. E se depender da resposta da tecnologia, a preocupação faz sentido. Um estudo do Goldman Sachs aponta que o ChatGPT pode substituir 300 milhões de pessoas. O banco estima que 2/3 de todos os empregos nos Estados Unidos e na Europa estão expostos a algum grau de automação por essa tecnologia. Os advogados e profissionais administrativos estariam entre os que correm maior risco de se tornarem dispensáveis. Um artigo publicado pela OpenAI, criadora do ChatGPT, mostra que 80% da força de trabalho dos Estados Unidos podem ter pelo menos 10% de suas tarefas executadas pela tecnologia. O especialista em inteligência artificial André Cia perguntou ao próprio ChatGPT quais setores a inteligência artificial poderá afetar nos próximos 5 anos. A ferramenta apontou uma lista de 80 profissões e estimou em quanto tempo elas podem desaparecer. Vamos ver as 5 primeiras. Tradutor já está sendo afetado, assim como redator, revisor de textos, assistente virtual. Analista de dados será atingido em 6 meses. Nas últimas posições aparecem auditor em 36 meses, oceanógrafo, engenheiro de petróleo, astrônomo e engenheiro de minas, todos em 60 meses. A lista engloba diversas outras profissões, como psicólogos, engenheiros, fisioterapeutas e muito mais. É apenas um experimento para verificar a capacidade do ChatGPT em elaborar o assunto, mas serve de alerta para refletirmos os rumos que estamos tomando, já que quem cria a tecnologia somos nós. Nomes graúdos do universo da tecnologia assinaram uma carta pedindo a suspensão temporária nos avanços da inteligência artificial. Desde que foi divulgado, o documento tem causado polêmica e preocupação em todo o mundo. Mas não é uma unanimidade no setor.
No final de março, o bilionário Elon Musk, o historiador Yuval Noah Harari e mais de 1.000 pesquisadores e executivos do setor de tecnologia publicaram uma carta em que convocam empresas de todo o mundo a fazer uma pausa de 6 meses na criação de novas ferramentas de inteligência artificial, como o famoso ChatGPT. O documento diz que os laboratórios vivem uma corrida desenfreada para criar mentes digitais que nem seus próprios criadores conseguem controlar de forma confiável. Pede um intervalo até que protocolos de segurança sejam implementados e auditados por especialistas independentes. Caso não haja a pausa, o grupo conclama os governos a instituírem uma suspensão temporária. Nem todo mundo concorda. Especialistas do setor, que não assinaram a carta, afirmam que ela comete um erro colossal: parar a tecnologia em vez de acelerar discussões sobre ética e regulação. Um dos críticos do documento é Andrew Ng, professor de Stanford, cofundador e chefe do Google Brain. Para ele, a pausa é uma péssima ideia. Ele diz que fazer com que os governos suspendam tecnologias emergentes que eles não entendem é anticompetitivo, estabelece um precedente terrível e é uma péssima política de inovação. Essa carta ela chamou bastante atenção pela presença de algumas personalidades. Precisamos ter uma regulamentação para tudo isso? Naturalmente não. Muita coisa não é nem possível de ser regulamentada. A IA ela está sendo desenvolvida por atores mais diferenciados possíveis nos lugares mais diferenciados do mundo. Quando ela está em diferentes mãos e cada um pesquisando e criando soluções por conta própria, você pode se sentir ameaçado, não só no sentido de ter soluções que não sejam amplamente divulgadas ou estudadas, mas também de perder mercado. Alguns signatários dessa carta, na verdade, estão também com medo de perder sua posição homogeneidade, né, de domínio em relação ao que está acontecendo. Daqui a pouco, Laboratório de Inteligência Artificial reúne profissionais de diferentes áreas em uma universidade aqui no Brasil. E ainda como andam as pesquisas na produção de carros autônomos. Não saia daí. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no interior paulista, inaugurou um laboratório para pensar soluções na área da saúde e bem-estar, utilizando a inteligência artificial. Vários produtos e serviços reunidos em um mesmo lugar. Assim funciona um hub. O da Unicamp foi construído em apenas 10 meses em parceria com uma multinacional de eletrônicos. Conta com 47 pesquisadores, entre alunos e professores de diferentes áreas. É uma das maiores estruturas desse tipo na América Latina, voltada para desenvolver soluções que podem ser aplicadas em dispositivos vestíveis, como os smartwatches. Os resultados já começam a aparecer. Após terem acesso aos dados biométricos de um desses relógios, é possível conhecer os picos de ansiedade de alguém. A partir dessas informações, aplicativos desenvolvidos no laboratório podem descobrir, por exemplo, os motivos que levam a uma noite mal dormida. É possível também, é interessante medir o sono, fazer configurações de como está a sua oxigenação durante o sono. Se ela está com ansiedade, se ela está com um comportamento sedentário, ajudando ela a se locomover e propondo maneiras para que ela faça isso, que tipo de atividade ela está executando. Então, tudo isso vai vir para promover a saúde, promover o bem-estar. Em busca de produtividade e redução de custos, o setor de logística já começa a usar dados gerados por tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a internet das coisas. Tecnologias emergentes são inovações capazes de transformar o mercado de trabalho. Dados do Instituto Gartner mostram que mais de 70% das áreas de suprimentos planejam investir nessa tendência nos próximos 5 anos. Até 2026, mais de 65% das decisões de curto prazo no planejamento serão automatizadas. Mudanças já são vistas agora. A cada ano, a inteligência artificial e a internet das coisas assumem o gerenciamento de transporte.
Elas tornam os processos mais produtivos. A combinação das duas tecnologias permite a otimização das rotas. Como cada smartphone ou objeto conta com GPS integrado, o motorista pode escolher facilmente o menor trajeto para diminuir o gasto de combustível e entregar a encomenda o mais rápido possível. Ganhos também no rastreamento dos produtos. Por meio de sensores, é possível acompanhar toda a cadeia digitalmente, sem ajuda humana. O gerente de frota pode otimizar a capacidade do armazém onde e quando necessário, com um simples toque em seus dispositivos. O uso disseminado da conectividade sem fio e os avanços na inteligência artificial estão tornando as indústrias mais digitais. A chamada manutenção preditiva, que antecipa e encontra a causa de um problema, ajuda a diminuir o tempo de inatividade de uma máquina, eliminando a chance de mau desempenho. A inteligência artificial também é fundamental para garantir a segurança dos carros autônomos. Criados para reduzir acidentes, poluição sonora, engarrafamentos e emissão de gases poluentes, eles só não invadiram as ruas até agora porque ainda não são 100% confiáveis. Atualmente, existem versões de carros com autonomia restrita, que funcionam em modo automático por um certo tempo ou distância. No entanto, só começam a rodar se comprovarem que o motorista está ao volante. Esses veículos usam um método de inteligência artificial chamado aprendizado profundo. Essa tecnologia é inspirada no cérebro humano. Ela tenta imitá-lo para visualizar o mundo real e reconhecer obstáculos antes de tomar uma decisão. Pensa com mais agilidade e decide mais rápido do que a gente. A maioria das colisões é causada por erros humanos, como embriaguez ou distração. Com a inteligência artificial, os carros autônomos podem diminuir acidentes em até 90%. Outro benefício é a eficiência do tráfego. Como se comunicam entre si em tempo real, esses veículos otimizam a distância uns dos outros e escolhem a melhor rota, acabando com os engarrafamentos. O problema é que, se algo falhar, o veículo pode colocar o motorista em mais perigo do que se estivesse no controle. A chance de invasão também é um ponto fraco. Para trocar informações, os carros precisam compartilhar o mesmo protocolo de rede, ficando vulneráveis a um ataque hacker. Outra preocupação é a incapacidade de fazer direito escolhas entre resultados desfavoráveis, como seguir em frente e atropelar pedestres, ou desviar e bater em um muro. Algo que a chamada máquina moral, desenvolvida por um grupo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tenta resolver. O projeto coleta dados sobre decisões humanas na vida real. Até agora, ainda há muitas variações entre diferentes grupos de pessoas, o que torna difícil a programação de uma resposta única e definitiva. Daqui a pouco, a aplicação da inteligência artificial na saúde. E ainda, como identificar imagens produzidas por robôs. A gente volta já. Do diagnóstico precoce de câncer à previsão de ansiedade e depressão. A inteligência artificial já dá uma pista da revolução que pode causar na área da saúde. Pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência da Computação do MIT e do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram uma técnica capaz de prever a partir de uma mamografia se alguém vai desenvolver câncer de mama com até 5 anos de antecedência. Após analisar resultados de mais de 6.000 pacientes, foram descobertas alterações sutis no tecido mamário que são precursoras de tumores malignos. A equipe usou a inteligência artificial para identificar padrões que o olho humano não consegue detectar.
A expectativa é aplicar esse modelo a outros problemas de saúde, como doenças cardiovasculares ou tipos diferentes de tumor. Os pesquisadores também querem testar o modelo em casos mais agressivos, como câncer de pâncreas. A inteligência artificial também pode ser útil na saúde mental. Pesquisadores da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo uma ferramenta para ajudar na identificação e prevenção de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Foram analisados 47 milhões de posts de 30 mil usuários no Twitter, 4 mil deles diagnosticados com depressão. A pesquisa também coletou textos de amigos e seguidores. A pessoa que tem algum tipo de transtorno costuma seguir determinadas contas, como fóruns de discussão sobre o assunto. Segundo os cientistas, a partir de dados preliminares é possível identificar comportamentos e detectar se alguém tem um risco maior de desenvolver a doença. A inteligência artificial cria imagens que geram um alvoroço nas redes sociais. Mas é possível perceber que é falso e tem a mão de um robô. O Papa Francisco vestindo um casaco branco todo estiloso e caro, pilotando uma moto dentro de um caça a jato. Dezenas de fotos falsas mostram o pontífice em situações inusitadas. O furor nas redes sociais fez com que ele se tornasse o muso da inteligência artificial. Mas não é o único que faz sucesso nesse universo. O ex-presidente Donald Trump já apareceu ajoelhado rezando, fugindo de policiais e na cadeia. Mas a ferramenta que cria imagens apresenta problemas. E um olhar mais atento consegue detectar falhas. Repare que os policiais perseguindo Trump estão olhando em outra direção. A mão direita do Papa está deformada e pequena demais. Antes de se deixar levar pelas criações de um robô, vale uma pesquisa na internet. Uma prisão de Trump ou o Papa acelerando uma moto de verdade, certamente seriam notícia em grandes veículos de imprensa. Quais são os principais alertas que nós devemos ter em relação à inteligência artificial? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que ela deve ser usada para nos ajudar. Quais são os problemas que nós podemos ter? Técnicas que tomam decisões, né, em benefícios de uns poucos, que são os donos das empresas, e nós não conseguimos entender essas decisões. Por exemplo, quando pedimos uma análise de crédito e o nosso crédito foi negado, quando nossos currículos são analisados por algoritmos, por técnicas de IA, e o nosso currículo não é selecionado, eu gostaria de entender por quê. Então, um perigo é você ter decisões a respeito dos cidadãos que não são explicáveis, não são auditáveis. O segundo grande perigo é você começar a confiar demais nesse tipo de solução, né, nesse tipo de software, e terceirizar ações que devem ser inerentemente humanas. Por exemplo, se você tem uma solução dessa para identificar uma doença, é muito importante que o médico esteja presente para checar se a detecção foi correta, para interagir com o paciente de maneira mais humana, emocional, e não seja simplesmente você tem um exame e vem uma resposta para você por e-mail e você tem essa doença. Um terceiro grande problema com essas técnicas são os preconceitos mesmo. Você pode perpetuar preconceitos. Então, elas são treinadas com dados do passado, e se esses dados do passado são enviesados ou têm preconceitos, você vai tomar decisões que vão perpetuar esse tipo de preconceito. Quando o desenho do estúdio Hanna-Barbera, lançado no início dos anos 1960, mostrava um robô fazendo as tarefas da casa, aparelhos de videochamadas, portas automáticas e um bate-volta até a Lua, parecia um cenário tão distante, não é mesmo? Era um futuro pensado para 2062. Mas a casa dos Jetsons está cada vez mais presente. Cientistas ouvidos em uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford prevêem que daqui a 10 anos, robôs pouparão 39% do tempo dos humanos com serviços domésticos. As videochamadas estão para lá de populares. E quanto à Lua, já chegamos lá. E agora empresas estudam oferecer voos de turismo para o nosso satélite natural. Será que os Jetsons ficariam surpresos?
Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.